Se encontrou, diga amém. Isaías capítulo 6 diz assim, versículo 1 em diante: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. A aba da sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamava uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, com uma tenaz. Com ela, tocou na minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome nesta noite por estarmos aqui na Tua casa. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa vir de encontro a cada lar, a cada vida, a cada família que aqui está nesta noite, seja ela, meu Pai, presencialmente, ou seja pela internet, que o Senhor venha com a Tua glória, para que nós também, ó Pai, assim como Isaías, possamos ter uma experiência pessoal contigo. Que o Senhor se revele a cada coração, a cada vida, Pai, para a Tua glória. Usa a minha vida como um canal de bênção para falar o coração da Tua igreja. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar teu assento, glorificando ao nome do Senhor. Semana passada, estava pregando a palavra de Deus, falando sobre Jacó. A verdadeira mudança, ela só vem de Deus. E Deus colocou essa palavra no meu coração, quando eu estava aqui pregando sobre Jacó. Esta palavra do rei Uzias, que Isaías vai dizer, Uzias foi um rei que trouxe bastante reformas para o povo de Judá. Foi um bom rei em benfeitorias. Porém, como rei, ele quis entrar no templo e queimar incenso na presença de Deus. Mas ele foi repreendido pelos sacerdotes do templo, porque ele, como rei, ele poderia governar uma nação, mas queimar incenso no templo não competia ao rei, competia aos sacerdotes. E os sacerdotes repreendem o rei, dizendo: rei, não faça isso. E ele, na sua arrogância, tentou entrar e queimar incenso na presença do Senhor no altar. Naquele instante, ele é acometido de uma lepra, que logo aparece na sua testa, e ele veio morrer de lepra, porque ele entrou no templo para oferecer o incenso, a fumaça que subia até a presença do Senhor, ficou leproso e veio morrer. Ele morreu, irmãos, porque foi arrogante, porque foi fazer algo que não era dele,
Como rei, ele poderia fazer tudo, menos entrar no templo para fazer aquilo que competia aos sacerdotes. Ou seja, mesmo sendo rei, ele não podia fazer tudo o que ele queria. E por isso ele morre. Mas é interessante que Isaías, no capítulo 6 que nós lemos, no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías, alguns teólogos vão dizer que Isaías era parente de Uzias. E como parente, ele tinha acesso livre ao castelo, ao palácio. Então ele já era profeta. Se você começar do capítulo 1 de Isaías, ele já era profeta. Deus já falava com ele, ele já pregava para o povo, ele já entregava mensagens duras, cajadadas para o povo. E se alguma coisa desse errado, ele podia correr lá no palácio e se proteger. Então ele estava enlutado, mas não só enlutado, agora ele já não tinha mais a proteção do seu parente próximo para se esquivar em caso de algum problema. Então ele estava nesse momento de crise, de sofrimento e da perda. Mas é na hora da crise, é na hora da dor, é na hora da dificuldade que Deus se revela a nós. É quando ele estava aqui nessa crise, nesse caos, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor. É na hora da sua crise, é na hora da sua dificuldade, é na hora do seu problema, é que nós veremos ao Senhor, é que Deus vai se revelar aos nossos corações, é que Deus vai abrir os nossos olhos para contemplarmos a glória de Deus. E ele está agora passando por essa situação e aplicando esse texto para os nossos corações. Porque no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. O que está precisando acontecer nas nossas vidas para nós vermos ao Senhor? O que está precisando acontecer nas nossas vidas para estarmos aceitando o que Deus tem para as nossas vidas? Porque às vezes Deus está nos chamando, Deus está nos vocacionando, Deus está nos chamando para mais perto, para um momento de mais intimidade, para um momento de oração, para um momento de comunhão com Ele, mas nós estamos nos esquivando, nós estamos nos afastando, estamos empurrando com a barriga, estamos deixando no banho-maria. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Uzias precisou morrer para que ele visse o Senhor. O que está precisando acontecer na minha e na sua vida, nas nossas vidas, para que nós possamos ter um encontro verdadeiro com Deus, para que nós possamos estar nos jogando aos pés do Senhor. Alguns anos atrás, eu conheci uma missionária, pregadora do Evangelho. Irmãos, uma das maiores pregadoras que eu conheci, que pregava o Evangelho, mulher, pregava o Evangelho, pregava com sabedoria e com graça. Tem gente que prega com sabedoria, mas não tem graça. Outros têm graça, mas não tem sabedoria. Mas a mulher tinha graça e tinha sabedoria da palavra. Pregava que você ficava aí olhando e falava: meu Deus, quanta sabedoria. Passado algum tempo eu sentei com essa missionária e ela falou para mim: não quero mais saber de ser crente, não quero mais saber de pregar a palavra. E eu ali sentado conversando com aquela mulher, falando para ela, tentando convencê-la de que o processo é doído, mas Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Mas ela falou assim: meu filho está bem enfermo em casa, e pensa Deus que por ele colocar uma enfermidade no meu filho eu vou voltar para ele?
eu não volto mais. Fechou o coração endureceu, voltou para o samba. E aí tem gente que ainda diz que nós não temos o livre-arbítrio. No caso dessa mulher, eu acredito que nós temos sim, irmãos. Nós escolhemos em seguir a Deus ou seguir ao mundo, em fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa vontade. Nós temos o direito de escolha sim. Então o que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Porque aquilo que está ocupando mais a sua mente durante o dia, talvez à noite e talvez à madrugada, é o que está sendo a tua prioridade. É só você parar e pensar. Não, eu fico pensando bastante no meu trabalho. Não, eu penso muito na minha família. Não, eu penso muito nos meus estudos. Não, eu penso muito nas coisas do Facebook, do WhatsApp, Instagram. Então é isso que está sendo prioridade na sua vida. Agora, se nós passamos o dia pensando mais na palavra de Deus, mais louvando a Deus, mais tendo comunhão com Deus, aí Deus é a tua prioridade. E Deus quer ser a nossa prioridade. Deus precisa ser a nossa prioridade, porque Uzias precisou morrer para que Isaías colocasse Deus como sua prioridade. Então algo dentro de nós precisa acontecer para que Deus se torne prioridade das nossas vidas. Aí por isso que muitas vezes Deus vai permitir algumas situações desagradáveis acontecerem, para que Ele possa se tornar prioridade da nossa vida. Porque quando vem a enfermidade, aí nós, meu Deus, eu vou jejuar. Não, Deus, eu vou orar. Eu vou ler a Tua palavra. Ó Deus, olha, eu quero ser curado. Se olhar essa enfermidade. Não, aí vem um desemprego, aí você começa a orar. Não, Deus, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou na tua casa, eu vou te buscar, para ser prioridade. Deus, irmãos, Deus sabe como nos trazer de volta para a sua presença. Ele sabe como nos atrair. E Ele atraiu Isaías para perto, quando Uzias morreu. Quando Uzias morreu, Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, aproximadamente 700 anos a 800 anos antes de Cristo, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Então, no ano que ele morreu, ele viu o Senhor assentado. É aquela mesma visão que nós pregamos alguns meses atrás, de Apocalipse capítulo 4, que quando João, ele vai ver então o Senhor assentado no trono. É a mesma visão que ele vai contemplar, irmãos. E ele vai dizer aqui, o trono da terra pode ter ficado vazio, porque Isaías morreu, mas eu estou contemplando um trono lá na glória. Mas o trono não está vazio, o trono tem alguém sentado. Ele vai dizer aí, porque eu estou vendo o Senhor assentado num trono alto e exaltado. O trono da terra, o trono do homem pode estar descontrolado, mas o Senhor ainda está sentado no seu trono, governando a terra, porque Ele é o Rei dos reis, e como Ele é Rei, Ele está reinando, Ele está reinando, Ele está reinando, porque Ele está sentado no trono, reinando toda a terra. Ele reina no céu, Ele reina na terra, Ele reina no céu, Ele reina na terra, porque Ele está sentado no trono de glória. Ele viu Jesus sentado no trono. No momento da crise, no momento da dor, no momento da adversidade, ele viu o Senhor assentado no trono. Mas ele não viu só o Senhor assentado no trono, que já bastava, né, irmão? Você vê o Senhor assentado no trono, as suas vestes enchiam o templo. Fala de autoridade.
Mas ainda ele viu outras coisas. Ele viu serafins. Acima dele estavam serafins. Serafins são anjos ardentes, são anjos em chamas, são anjos de fogo, são anjos que proclamam a purificação. Ele viu, e esses anjos tinham 6 asas, com 2 asas, está aí no texto, com 2 asas, eles cobriam seus rostos. O que significa isso? Reverência. Eles cobriam seus rostos porque eles tinham reverência. Irmãos, se eles são anjos, eles têm reverência de estar na presença do Senhor. Quanto mais eu e você que somos pó e carne, irmãos, nós chegamos na presença do Senhor como estamos num lugar qualquer, fazendo das coisas de Deus coisas comuns. Chegamos na casa do Senhor sem reverência alguma, e nós não veremos a glória. Mas se nós tivermos reverência ao entrarmos na presença do Senhor, a glória de Deus se manifestará. Reverência é respeito pelas coisas de Deus. Reverência é respeito pela presença de Deus. É reverência nas nossas palavras. É reverência nos nossos pensamentos. É reverência nas nossas vestimentas. O culto simboliza adoração. Quando você entra por aquelas portas, você já tem que começar a prestar ao Senhor o seu culto de adoração. Senhor, eu estou entrando aqui porque eu estou entregando a minha vida. Você vai orar: Senhor, eu estou agora entregando o meu louvor. Na hora do louvor você fala: agora eu estou entregando a Ti o meu louvor, a minha adoração. Na hora da oferta, do dízimo, você está entregando as suas finanças. Na hora da palavra, você está entregando os teus ouvidos para ouvir a voz, a palavra, a direção do Senhor. O culto todo é adoração ao Senhor, é reverência na presença do Senhor. Toda a liturgia do culto é para a glória de Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá em Eclesiastes 5:1: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Aí na hora do culto tem gente que levanta para beber água, tem gente que levanta para ir no banheiro, tem gente que fica lá fora conversando. Aliás, tem gente que participa do culto aqui do louvor, e acaba o louvor, vai lá para fora conversar. Você viu? Você deu uma desafinada ali, viu, Will? Você desafinou. E aquela, você entrou errado, hein, Marcelo? Você entrou. Aí vai lá fora conversar, irmãos. O culto não é só o louvor, não. Se na hora da palavra, irmãos, como diz a palavra, o Senhor tem comichões, porque não consegue ficar um culto sentado o culto inteiro não é mais nem de 2 horas, de 1h30, 1h40, não consegue mais ficar sentado para adorar a Deus. Irmãos, nós precisamos voltar à essência do voltar para o centro da vontade do Senhor. Com 2 asas eles cobriam o rosto, em reverência ao Senhor. E com 2 eles cobriam os pés, santidade ao Senhor. 2 reverência, 2 santidade. Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você está é santo. O lugar era santo, irmão? Não era santo, era um monte qualquer. Mas sabe o que fazia aquele lugar ser santo? Era a presença de Deus.
Então aonde Deus está é santo. Se Deus está na tua vida, você é santo. Se Deus está no teu trabalho, lá é santo. Se Deus está na tua casa, lá é santo. Aonde Deus está é santo. É santo. Mas com duas eles voavam. Duas, reverência. Duas, santidade. Duas, voava, serviço, trabalho. É fazermos a obra para o Senhor. É trabalharmos para o nosso Deus, para fazer algo para Deus. E eles declaravam, versículo 3, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Eles declaravam, irmãos, os anjos, os serafins declaravam ao Senhor: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Eles declaravam que Deus é santo, porque eles estavam reconhecendo a Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai é santo, Deus Filho é santo, Deus Espírito Santo é santo, é santo, é santo, e a terra está cheia da sua glória. Quando ele tem essa visão, irmãos, olha o que ele vai dizer: eu estava no templo. Isaías estava no templo, e ao som das vozes, e os batentes das portas tremeram do templo, e o lugar ficou cheio de fumaça, cheio da glória de Deus. Porque quando a glória de Deus vem, acaba o cheiro da carne, acaba o cheiro do pecado, acaba o cheiro do homem, e tudo se torna na presença do Senhor. E eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. E ele estava no templo, e o lugar começou a tremer, o lugar começou a se encher de fumaça, e ele contemplava a grandeza e a glória de Deus. Quando ele contempla tudo isso, ele vai dizer no versículo 5: então gritei: ai de mim, estou perdido, estou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Uzias entra no templo e morre. Mas Isaías entra no templo e vê a glória de Deus. Tem dois tipos de gente que entra dentro da igreja: aquele que entra e sai morto, mas aquele que entra e desfruta da glória de Deus, da presença de Deus, da majestade de Deus. Porque quando já veio para a igreja, já veio predisposto. Estava conversando com o pastor Augusto agora há pouco. Sexta-feira estávamos aqui na oração. Eu orei, o pastor Fausto orou, o pastor Augusto orou, aí o Davi orou. E sabe aqui, que nem eu disse o pastor Walter, que parece que tem hora que o culto está meio frio. Aí eu orei, falei: nossa, o negócio não está fluindo. O pastor Fausto orou, falei: o negócio não está fluindo. Aí o Davi orou. Aí ele falou assim: Senhor, desde a hora que eu pisei ali, eu já senti a tua presença. Sabe o que é isso? É a fome, irmão. É a sede, a intensidade que você vem na casa do Senhor. Você já vem: não, eu quero ver a glória, eu quero ver Deus, eu quero ver a presença de Deus. Aí você chega assim, aí, ligou na glória, já conectou no céu, porque você já chegou sedento pela presença de Deus.
Aí Deus se revela assim de maneira sobrenatural. Então, irmão, quando nós estivermos nos preparando para estarmos na casa do Senhor, já vem assim, irmão, eu quero ver a glória, eu quero ver a glória, eu quero ver a glória. E você verá a glória. Você verá a glória. Ele vai dizer aqui, irmão, se você pegar o capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer: ai de vocês que querem adquirir riquezas. Versículo 11: ai de vocês que levantam cedo para farrear, para fazer festa. 18: ai dos que prendem a iniquidade. Versículo 20: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Versículo 21: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes à sua própria opinião. Versículo 22: ai de vocês que competem para beber vinho, quem bebe mais. Aí, até aqui, ele tinha uma experiência religiosa com Deus, porque o religioso é assim. Ixi, olha a calça do pastor Fausto, não está combinando com o sapato. Brincadeira, tá bonitão. Olha o tamanho da blusa da irmã, olha o tamanho da calça do outro. Porque o religioso é assim, irmão. O religioso, ele procura o pecado na vida alheia. Ele consegue enxergar o pecado de todo mundo, mas ele nunca consegue ver o pecado que está na vida dele. Isaías estava assim, profetizando: ai de você, ai de você, ai daquele. Até o quê? Ele viu o Senhor. Quando ele vê o Senhor, ele fala: ai de mim, ai de mim que estou perecendo, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí, naquele momento que ele tem esse choque com Deus, ele tem uma mudança de vida. Por isso que vai dizer a palavra do Senhor: provai e vede que o Senhor é bom. Só sabe que Deus é bom quem prova. Só quem experimenta. Só aquele que tem experiência com Deus. Porque depois da experiência, ele deixa de ser um crente religioso e se torna um crente espiritual. Por isso que nós precisamos experimentar para ver que o Senhor é bom. Pastor, quando eu vou experimentar que Deus é bom? É na enfermidade que você vai receber a cura. É no desemprego que a porta vai ser aberta. É no deserto que Deus vai enviar o maná. É na hora da provação que você experimentará a bondade de Deus. O religioso, ai de mim. Mas depois do encontro eu preciso ser liberto, para libertar. Eu preciso ser curado para curar. Eu preciso ser restaurado para restaurar. Porque ele vai olhar primeiro para si, para depois ver o próximo. Ele não vai olhar para o próximo para condenar, mas para ajudar a levantar. Ele não vai olhar para o próximo para derrubar ainda mais, mas para estender a mão e dizer: levante e anda. Isaías, ai de mim. Aí vem no versículo 6, quando ele fala: ai de mim, que eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram um rei. Se o meu parente só de queimar um incenso no templo já foi cometido de lepra, que veio ao falecimento, e eu que vi o Senhor dos exércitos, o que será de mim? Aí Deus vê o coração, porque um entra no templo com arrogância, mas o outro entra com um coração para se arrepender dos seus pecados, e aquele que vem para se arrepender o Senhor não despreza. Ele vai dizer aí no versículo 6, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz.
com ela, tocou na minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Ele entrou ali, irmãos, mas ele reconheceu que ele era pecador, ele se arrependeu e ele foi perdoado. Porque, irmãos, o anjo tocou nos seus lábios, mas não só nos seus lábios, mas tocou na sua mente, tocou no seu coração e purificou a vida de Isaías, fazendo dele agora um homem experimentado, um homem espiritual, que não só ia ver o pecado da vida alheia, mas que agora ele teria condições de trazer uma palavra de vitória para o povo de Israel. Serafins toca, irmão, e ele foi purificado. Até aqui, no versículo 7, até aqui, ele viu o Senhor, viu numa visão, mas do 8 em diante, ele não só viu, agora ele ouviu. Até então ele estava tendo uma visão espiritual, mas do versículo 8 em diante ele vai ouvir a voz do Senhor. Versículo 8: então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós quem, irmãos? Quem irá por nós? Nós quem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem irá por nós? É a Trindade, porque Deus sempre trabalha em equipe. Deus nunca trabalha sozinho, Deus sempre trabalha em equipe. A igreja nunca será nada se ela trabalhar sozinha, a igreja sempre precisa trabalhar com equipe. Por isso que Deus conta conosco, por isso que Deus conta comigo, mas também conta com você. Nós precisamos dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. Porque quando o Senhor fez o convite, prontamente Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ele não relutou para fazer a obra, ele não perguntou: qual vai ser a minha recompensa? Quanto eu vou ganhar? Não, irmãos, ele só disse assim: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo, ó, estamos juntos. Deus pode contar contigo? Deus pode contar contigo. Você, ao ouvir o chamado de Deus, pode dizer como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Depois a gente vai saber o que vai acontecer, mas eu estou aqui, Senhor, pode me enviar, faz o que o Senhor precisa fazer. Aí na hora que ele topou: eis-me aqui, Deus, ó, conta comigo, pode me enviar. Aí, irmão, o negócio, como diz o ditado, o caldo engrossou, o negócio apertou. Deus falou para ele: olha, você vai ser um grande pregador, vou te usar para falar para Judá inteiro. Só que o povo não vai te ouvir, não. O povo não vai dar crédito à tua pregação. Você vai pregar, eles não vão dar crédito. Você vai pregar, eles não vão ouvir. Você vai pregar, eles vão zombar. Você vai pregar, eles vão sair como se você não tivesse falado nada. Aí lá no capítulo 20, Deus vai dizer para Isaías: ei, Isaías, você vai sair peladão por 3 anos e vai pregar. Olha a situação, irmão. Alguns teólogos dizem que foi nu, outros vai dizer que foi semi-nu, mas o texto vai dizer que as nádegas apareciam, e saiu descalço, pregando. Sabe por quê? Porque o povo não queria ouvir, e o povo tinha feito parceria com o Egito,
parceria com a Etiópia. Aí eles falaram assim, ó, você vai sair e vai falar assim, ó, desse jeito é que eu estou vendo o povo, nu, envergonhado, desprezado. E ele ficou 3 anos pregando dessa maneira. Aí lá no capítulo 53, ele vai dizer assim: Senhor, quem vai ouvir a nossa pregação? A crise do pregador, porque pregava e não tinha conversão, pregava e as pessoas não se arrependiam, pregava e as pessoas continuavam nos seus erros e não mudavam de vida. A culpa era do pregador? Não. A culpa era da mensagem? Não. A culpa era de quem? Das pessoas. Das pessoas. O coração estava endurecido. Isaías, ele é um profeta antes do cativeiro. E ele começa a pregar e fala: por que vocês são assim? Vai vir o cativeiro. A cidade vai ficar desolada, vai acabar com tudo, porque vocês estão com o coração endurecido. Aí veio a Babilônia, Nabucodonosor, derrubou a cidade, levou o cativeiro, muita gente, outros ficaram sem nada, por causa da dureza do coração, porque nos tempos de Jesus também foi igual, irmão. No tempo de Jesus foi a mesma coisa. Os religiosos não deram crédito à pregação de Jesus. Para quem Jesus pregava? Para os pobres, para os quebrantados. Porque os religiosos não queriam dar crédito às pregações de Jesus. Ele pregava por parábolas. Os estudiosos, os fariseus da época não entendiam o que Jesus falava, não entendiam porque não tinha a revelação do Espírito Santo. Aí eles não entendiam a pregação de Jesus, porque o coração deles estava endurecido e eles não entendiam a mensagem da cruz. E hoje, nos dias de hoje, é a mesma coisa, irmãos. Estamos pregando, estamos ensinando, estamos instruindo, mas as pessoas preferem ficar no erro, querem ficar nas facilidades. Mas nós precisamos da atuação do Espírito Santo para nos convencer do erro, do pecado, do juízo e da justiça. Jesus morreu, ressuscitou, mas antes de subir para a glória, ele ficou 40 dias na terra. E ele apareceu aos discípulos, apareceu lá a Tomé, apareceu lá os discípulos lá na beira do mar. Mas ele disse o que para a igreja? Ei, igreja, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Aí teve 2 discípulos, até lá já esqueceram, aí tem 2 discípulos, que estavam indo para a estrada de Emaús, que Jesus tinha falado? Fique em Jerusalém. E eles estavam indo para onde? Para Emaús. Ou seja, desobediente, né, irmão? Estavam indo lá. Aí no meio do caminho aparece um homem e começa a conversar com eles. Então, vocês estão indo para onde? A gente está indo para Emaús aí. Então, mas por quê? Você é o único que não sabe o que aconteceu? Aí ele vai falar: mataram Jesus, vai contar a história para Jesus. E Jesus ali ouvindo eles. Porque tem hora, irmão, que o pastor é isso, é só ouvir. E conforme você vai falando, você vai sendo curado. E eles foram falando. Aí Jesus falou: já está tarde, eu vou embora. Não, fica conosco, você já está aqui no meio do caminho mesmo, vamos sentar, vamos comer. Aí quando Jesus foi a rasgar o pão, irmão, quando o Senhor se revela, aí não tem mais jeito. Aí na hora que o Senhor partiu o pão e deu graça, falou: mas eu... Já era. Jesus já tinha ido embora. E foi bem que quando ele falava com a gente, o nosso coração queimava, não queimava? Quando ele falava com a gente, o coração ardia, não ardia?
Porque aquele que quer ouvir a palavra de Deus, Deus se revela, Deus se manifesta, ele ouve. E ele entende, porque Deus traz a revelação da palavra e ele volta para o caminho. Eles falam, vamos voltar para Jerusalém. Então, irmão, quando nós abrimos o nosso coração para ouvir o que Deus está falando, nós retornamos para o caminho que nós tínhamos afastado, tínhamos distanciado e tínhamos saído, irmãos. Estava fazendo um trabalho com os moradores de rua. Aí, em volta do carro cheio de gente. E assim, né, irmãos, a gente fala de Jesus, né? A gente quer levar a pessoa para Cristo. Aí eu comecei a falar para uma moça sobre o plano da salvação, sobre Jesus, o bom que é servir Jesus. Vai ser bênção se você entregar a sua vida para Jesus. E aí fui falando, uns 10 minutos, irmão, fui falando. Então, você quer entregar a sua vida para Jesus? Não. Eu falei, não, acho que ela não entendeu, né? Aí comecei a falar tudo de novo. E falei. Então, você agora quer aceitar Jesus? Ainda não. Vai com Deus, filho. Fazer o quê? Quem convence não sou eu, né, irmãos? É o Espírito Santo da minha parte. Eu falei que era a palavra de Deus. Aí eu estava outro dia ali acho que ali é Roberto Marinho, entregando comida ali para os moradores de rua. Estava eu e o irmão Léo, lá da igreja Canaã, distribuindo comida ali para os moradores. E a gente, como o povo lá fica mais espalhado, não dá para fazer um culto. Então a gente vai entregando e juntava um grupo, orava e entregava as comidas. Aí veio 3 pessoas. Aí ele pegou, eu entreguei a marmita na mão de cada um. E ele pegou e falou, vamos fazer uma oração aqui, santa? Para a mulher, né? Não, se for para fazer oração para me dar comida, não quero a comida não, pode pegar de volta. Eu falei, não, irmã, calma, fica tranquila, pode pegar a comidinha, vai com Deus, Deus te abençoe. Porque o coração está endurecido, irmãos. O coração está endurecido. Mas sabe o que abre os olhos, sabe o que abre a visão? É a oração. Às vezes a gente fica lá tentando enfiar Jesus de goela abaixo. Mas sabe o que vai preparar a terra? É a oração. Então começa a orar ali por aquele familiar, por aquele amigo, por aquela amiga do trabalho. Você vai ver que vai dar mais fruto do que você ficar insistindo e falar toda hora, porque senão você vai se tornar um crente chato. Mas se você começar ali, irmão, falar na oração para o Senhor, Senhor, salva aquela abençoada, salva aquele abençoado. Ela vai te procurar e falar assim, Senhor, ô irmão, pode orar por mim, ô irmã, pode orar por mim. Aí vai dar abertura e você vai tacar Jesus nela e vai dar certo. E vai ser bênção. O povo estava com o coração endurecido. Já estou terminando, se os irmãos quiserem subir. Porque antes de Deus trabalhar por nós, Ele quer trabalhar em nós. Se Deus não trabalhar em nós, não tem como Ele trabalhar através de nós. Então deixa Deus trabalhar, irmão, porque nós somos o barro. E você sabia que não é todo o barro que vai dar para fazer vaso não, né? Parece que tem uns 20, eu já preguei isso uma vez, eu não me lembro agora, mas parece que tem 22 ou 23 tipos de barro. Mas só um que dá para fazer o vaso. Então, irmãos, se você está aqui é porque você aceitou seu barro nas mãos do oleiro para que ele trabalhe em você, para depois ele trabalhar através de você. Deixa ele trabalhar através de você, irmãos. Porque Isaías não viu. Ele não viu, irmãos, o fruto do seu trabalho. Mas se tornou o profeta mais conhecido porque ele se tornou o profeta messiânico que profetizou sobre Cristo, sobre Jesus. Ele profetizou, irmãos, e está falando aqui no capítulo 2, que quando o Senhor estiver voltando, todos nós saberemos. Ele profetizou tudo sobre o Messias. Você quer saber sobre Jesus? Leia o profeta Isaías.
Leia a palavra do Senhor. Ele não viu os frutos, mas o fruto está aqui, ó, irmão. Nós estamos colhendo até no dia de hoje. Jesus, quando pregou na primeira vez no templo, ele pregou sobre Isaías. Cumpriu a profecia de Isaías. Ele não viu o fruto. Talvez, irmão, você já evangelizou, já orou, já pregou e não viu o fruto do seu trabalho, irmão. Mas haverá recompensa para aqueles que fazem a obra do Senhor, você vendo ou não. Você vendo ou não, porque quando Deus te chamar, diga apenas: eis-me aqui. E o resto, o Senhor vai se responsabilizar. Ah, Senhor, eu quero ser um profeta, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pedreiro, eu quero ser um advogado, eu quero ser uma manicure. Não importa, irmão, se coloca na mão do Senhor e deixa Deus te usar na onde Ele quiser. Versículo 13, para terminarmos. Depois de ele ter pregado, o povo está com o coração duro, não ouvia a pregação. Aí o Senhor falou que haveria um tempo de sequidão. Aí no versículo 3 ele vai dizer: Senhor, mas até quando isso vai acontecer? Aí o Senhor disse: ainda que ficar 10% do país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho, árvores, deixa o tronco quando é derrubado, assim a santa semente será o seu tronco. Deus sempre vai manter uma semente, irmãos. Cortaram a árvore, mas deixaram o tronquinho. Naquele tronquinho nasceu uma muda. Nasceu ali o tempo da restauração. Nabucodonosor foi, destruiu tudo, acabou com tudo. Mas um dia, o Senhor incomoda o coração de um homem. Como que estão os nossos patrícios? Como estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? Está bem não? Está tudo em ruína. Aí esse homem, Neemias, se coloca na brecha e vai lá e reconstrói a cidade, por causa de uma semente. Um homem que se colocou na brecha. Aquele lá foi o raminho que saiu daquele tronco, e ele foi reconstruiu a cidade. Não tinha dinheiro, talvez não tinha nem capacidade estrutural, não tinha conhecimento algum de nada, mas ele tinha, sabe o que? Senhor, eis-me aqui, se não tem outro, vai eu mesmo, estou indo, Senhor. Deixa Deus usar a tua vida. Eles restauraram a cidade de Jerusalém em 52 dias, irmãos. Porque quando o povo está disposto a trabalhar para o Senhor entra com força e dá graça para que a obra seja concluída. Você já tentou da tua maneira, do teu jeito e não deu certo. Irmão, vai na força do Senhor, vai na dependência do Senhor, põe a Deus na tua frente que já deu certo. Aí a cidade foi reconstruída. Aí veio Esdras e começou a pregar a palavra, e começou a pregar a palavra, e começou a pregar a palavra para aquele povo que tinha o coração endurecido. E eles começaram a chorar. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Ele disse: pare de chorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor perdoou, e ali o Senhor fez um novo recomeço. Houve um avivamento em Jerusalém, porque Neemias se colocou na brecha, e foi aquele rebento que se levantou, foi aquela semente que Deus usou para fazer uma grande obra. E Deus conta comigo e com você, e o Senhor está nos chamando nesta noite. Quem irá por nós? Que você possa dizer: eis-me aqui, envie-me a mim, para que o nome do Senhor seja glorificado. Adore ao Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus.